Eu tenho de andar neste mundo com barca vogando no mar, mas sem o segredo profundo de nele jamais naufragar. Cristo é piloto, para me guiar na vida larga, é no céu. A bússola que me dirige a senda palavra de Deus, desvios e faltas corrigem, mostrando o caminho do céu. Cristo é piloto para me guiar na vida larga, é no céu. Sua vida, hoje me busca perder, mas sempre por Cristo mantido, minha alma abundância de ver. Cristo é piloto para me guiar na vida larga, é no céu entrar. Assim eu não temo naufrágio, nem outro perigo no mar. De Deus recebi o cuidado, com Cristo no céu hei de entrar. Cristo é piloto para me guiar na vida larga, é no céu. Olá, amigos de estudos bíblicos. Como é bom a gente chegar nessa parte do ano com tanto aprendizado e crescimento espiritual e prática da palavra de Deus. Hoje eu quero convidá-los novamente para irem ao Velho Testamento. Então nós vamos lá para o Velho Testamento. Nós vamos também para o livro de Crônicas, né? Os cronistas, pós-exílio do povo de Israel, eles escreveram o livro de Crônicas. E nós vamos para o capítulo 18 de Crônicas, capítulo 18 de 2 Crônicas. Então abra a sua Bíblia impressa, né, que você tem, 2 Crônicas 18, então vamos usar o capítulo, e também a sua Bíblia virtual. 2 Crônicas, capítulo 18. E hoje nós vamos estudar a cultura do cancelamento, uma prática tão entre aspas, comum na atualidade. A cultura do cancelamento. Então, Bíblia aberta, 2 Crônicas 18, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 27 de 2 Crônicas, capítulo 18. 27. Bíblia aberta? Então vamos ler. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor. Na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Bíblia lida, vamos buscar a orientação de Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, como é bom fazermos parte da família de Deus e como povo de Deus estamos aqui para aprender de Ti. Gratos pela Bíblia, por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo e a escreveram para nós. E hoje nós podemos desfrutar da Tua orientação através dela. E agora, Senhor, vem me usar como um canal e prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra e a praticarmos. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. A cultura do cancelamento. Quando nós trabalhamos um tema atual, é importante a gente ter uma ideia do que é isso, cancelamento. Muitas pessoas podem até não ter contato com o tema.
Isso é muito comum no universo online, universo virtual. E é um fenômeno que tem mexido com as pessoas que estão envolvidas na internet. E, é claro, o que é esse cancelamento? É um boicote, uma exclusão de uma pessoa devido a um comportamento controverso. Então as pessoas boicotam essas pessoas, cancelam essas pessoas. Pode ser também usado, tem várias maneiras, para expor injustiças e promover mudanças, mas sempre gera debates até que ponto, não é? O limite da crítica e o julgamento público e envolve, é claro, sempre questões ideológicas. Então, grupos ideológicos cancelam, né, uma pessoa, uma instituição, ou comportamental também. Então, esse é o cancelamento. E a pergunta inicial a todos nós: você está pronto para ser cancelado? Porque hoje, nesse universo virtual, qualquer um de nós pode ser cancelado. Qual resposta nós daríamos, não é? Sim, não. Agora, a grande verdade dentro da literatura do assunto é: ninguém está preparado para ser cancelado. Mas o cancelamento está presente em pleno século XXI. No nosso caso, nós estamos voltando para o Velho Testamento, nós estamos no período dos reis, o período em que o rei Acabe está em Israel, e esse rei perverso, esse rei que foi casado com Jezabel, fizeram um casal que levou à idolatria, à adoração de Baal em Israel, ele promoveu o culto. Então, entre 874 e 853 a.C., ele já praticava o cancelamento. Ele cancelou o profeta Micaías. O profeta Micaías, ele chama atenção porque ele foi odiado, detestado, cancelado pelo rei Acabe no seu período. O nome dele em hebraico é Quem é como o Senhor. Micaías quer dizer quem é como o Senhor. Ele era filho de Ilá e ele era um profeta do Senhor. Um profeta do Senhor foi cancelado pelo rei Acabe. Em 2 Crônicas 18, 26, ele claramente cancela. E direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, e com escassez de pão e de água até que eu volte em paz. Ele não gostou da profecia de Deus para ele e ele cancelou o profeta. Não é? E é claro que Micaías, usado por Deus ali naquele momento que ele está sendo cancelado pelo rei Acabe, ele diz, 2 Crônicas 18, 27, disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim, disse mais, ouvi isso vós todos os povos. Eu estou falando em nome de Deus. Ele, na verdade, está cancelando o profeta de Deus, ele está tentando cancelar a mensagem de Deus. E é comum muito isso, tanto lá no período de Acabe, quanto no século XXI, as pessoas gostam de ouvir o que interessa a elas. Por isso que a gente vive nesse universo virtual, principalmente agora. E no social, as pessoas gostam disso. E no caso do rei Acabe, ele, ali nesse momento que ele cancela o profeta, cancela a mensagem de Deus, ele se acha o dono de tudo, ele é o dono. Eu sou o dono do meu nariz. E ali o rei Acabe cancelou Deus da sua vida. E isso é sério, isso que nós temos que estar atentos. Há muitas pessoas em século XXI cancelando Deus. E o profeta Micaías foi cancelado por apresentar a verdade de Deus pelo rei Acabe. É claro que quando você vai lendo o capítulo, né, de 18 de 2 Crônicas, você lê, o capítulo começa com uma aliança entre dois reinos, o rei Josafá, que era do reino do sul, rei de Judá, e Acabe, o rei de Israel. Há uma diferença muito grande entre o rei Acabe e o rei Josafá. Josafá era um rei reto e justo. Acabe era um rei totalmente injusto, e aí a gente vê a atitude dele cancelando o profeta de Deus. Ele era um homem impiedoso, uma pessoa que tinha intimidade com Deus.
Veja bem aí. Mas ele cometeu um erro. Unir-se com Acabe, que não tinha nada a ver com Deus. Deus não era o primeiro da vida dele. O mal nosso, muitas vezes, na sociedade, nós às vezes nos unimos com pessoas que não têm Deus como prioridade. Isso vai causar um caos. E nós vamos conhecer agora o que aconteceu com essa herança ao rei Acabe, que cancelou Deus. Todos nós lembramos a história de Israel, são 12 tribos que formou o povo de Israel, os filhos de Jacó. Tivemos aí os reis, no período de reino, o Reino Unido, Davi, Salomão, Roboão. E Roboão, filho de Salomão, dividiu os reinos. E é claro, o reino do norte, ao qual Acabe era rei, era composto pelas 10 tribos. Dan, Naftali, Gade, ou melhor, Dan, Naftali, Azer, Zebulon, Issacar, Gade, Ruben, Levi, Simeão e José. E é claro, depois foram levados ao cativeiro assírio. E o reino do sul, que era o de Josafá, apenas 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. Depois foram para o cativeiro babilônico. E eram esses 2 reis, um administrava 10 tribos e o outro administrava 2 tribos. E quando nós começamos a ler o texto, nós vamos começar a descobrir a cultura desse cancelamento em Israel. Versículo 1, 2 Crônicas 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Então era uma tentativa de unir os reinos através de um casamento, né? Quem cancela Deus vai ter que usar meios para poder unir o povo. E eles se tornaram parentes com o casamento dos filhos. O filho de Josafá, o Jeorão, casou com a Atalia, que era filha do rei Acabe. Depois que você lê o capítulo 21 de Crônicas, você já percebe que não deu certo essa tentativa de união. Algo que não tem a bênção de Deus tem dificuldades. No versículo 2, ao cabo de alguns anos, foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas, olha que homem bom, e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele. Veja bem, o versículo vai refletir o que Acabe queria. Porque o homem que cancela Deus, você vai ter que usar todos os meios para poder sobreviver. E o persuadiu, olha o termo aí, persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Isso está em 2 Crônicas 18, 2. As pessoas buscam seus próprios interesses. E aí ele, por trás de uma máscara de preocupação com o bem do outro. Hoje é o mesmo que acontece em pleno século XXI. As pessoas usam os seus recursos para poder ter o que desejam. Não é que elas gostem, não é que ele gostava de Acabe, mas ele casou o filho com a filha dele com Acabe por interesses políticos, e a mesma coisa agora, por outros interesses, ele também faz aquele banquete, recebe muito bem a pessoa, não algo de coração, mas algo interesseiro. E é claro, ali ele está naquele banquete real, fazendo aliança com Josafá, não é? O Acabe Josafá. Ele quer persuadir, esse é o interesse, persuadir a que ele participe de uma guerra contra os sírios. E aí ele arma essa armadilha para Josafá. Nós temos que estar muito atentos, né? Muito em orientação divina, porque nos dias atuais é a mesma coisa. As pessoas armam armadilhas para nos levar aos seus próprios interesses. E é claro que o versículo 3 ainda, de 2 Crônicas 18, traz para nós. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá. Depois daquele banquete, depois daquele momento ali, de todo aquele tratamento, ele vai fazer a pergunta. Então é uma estratégia, a gente tem que estar muito atento a Deus para não cair nas armadilhas. Irás tu comigo a Ramote Gileade? Você vai comigo? Imagine, depois de tudo que ele fez ali, respondeu-lhe Josafá. Não tinha escapatória. E ele acabou entrando numa fria. Respondeu-lhe Josafá, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Acabou não tendo como dizer não. Mas veja bem, Ramote Gileade se deve estar perguntando. Era uma cidade estratégica no norte de Israel. Uma cidade que ficava a 48 quilômetros ao leste do rio Jordão, mais próximo do Mar Galileia do que do Mar Morto. E os sírios tinham tomado de Israel, fazia parte, no caso especificamente, do reino do norte, onde Acabe estava. E era esse local estratégico
que ele queria reconquistar. Então o que ele fez? Ele apela a Josafá, rei de Judá, para que se una em uma expedição contra os sírios. Então veja bem, ele armou tudo direitinho para levar todo o Israel em relação a conquistar novamente Gileade, Ramote e Gileade. É claro que Acabe, então, faz aliança com Josafá. Josafá acaba entrando no jogo de Acabe. E é claro que o povo de Deus, ele tinha agora que consultar as promessas dos profetas. No caso de Acabe, por ele não andar segundo a vontade de Deus, por ele cancelar Deus da sua vida, ele tinha profetas. Mas não eram profetas de Deus, eram profetas falsos. Então as pessoas que não andam com Deus, elas vão buscar elementos para se sentir bem e tal. Vão buscar alguma coisa, alguma superstição para poder sobreviver. Porque alma, no coração do homem é um vazio que só Deus preenche. E esse vazio fica buscando alguma coisa. Enquanto o homem não encontra-se com Deus, ele não está feliz. E aí encontramos as promessas dos falsos profetas. E o versículo 4 de 2 18 vai colocando para nós. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Josafá tinha uma outra visão. Ele não tinha cancelado Deus da sua vida. Porque quem não cancela Deus da sua vida, Deus é o primeiro. Na vida daquele que serve a Deus, Deus é o primeiro, depois vem a família e depois o trabalho. Nunca esqueçam disso. Essas prioridades são importantes. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Não consulta a Deus. Qualquer decisão, qualquer fase da nossa vida em que devemos fazer escolhas, a primeira pessoa que eu tenho que consultar é Deus, porque Ele conhece o meu futuro. E a mesma coisa Josafá o fez. O rei Josafá, como não cancelou Deus, e a gente vai tomar decisões importantes, nós temos que tomá-las muito importantes sem antes consultar a Deus. Então não tome decisões. E Josafá tinha esse plano. Deus era o primeiro da vida dele. E assim na nossa vida atual, século XXI, a mesma coisa. É claro que no versículo 5, nós vamos começar a descobrir agora o diálogo entre os dois reis. 2 Crônicas 18, 5. Então o rei de Israel, o Acabe, ajuntou 400 homens e disse-lhes, iremos a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram. Ele tinha aquele povo todo reunido ali ao seu lado. E é claro, eram 400 profetas falsos. Estavam ali para atender os gostos do rei. Porque as pessoas que não cancelam Deus, elas vão buscar elementos para que elas sejam satisfaçam o seu interior. E ali ele tomou 400 profetas para que pudessem responder à pergunta. E os falsos profetas, é claro, falavam a linguagem que o rei queria. No versículo 6, claramente percebemos isso. De 2 Crônicas 18. Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe, porém, Josafá. Josafá ficou meio estranho aí, né? Com esse grupo. Não há aqui algum profeta do Senhor? Não tem algum profeta do Senhor aqui para o consultarmos? Ele ficou assim meio... É claro, ele caiu na armadilha, mas também ele andava com Deus, ele teve ali um discernimento naquele momento. Então ele ficou desconfiado com a maioria. Nós temos que tomar muito cuidado com a maioria dizendo a mesma coisa. A gente vive numa sociedade em que se tenta fazer as pessoas serem conduzidas, as famosas manadas, né? Querem levar as pessoas e acabam fazendo pessoas fazerem coisas que elas jamais fariam se elas tivessem refletido, pensado, não agirindo daquela forma. E é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com a bolha da aprovação, né? Cuidado com a bolha. A gente vive numa sociedade atual em que as pessoas buscam aprovação. Elas querem ser bem aceitas, bem queridas e tal. E elas vão viver em relação à maioria. E a gente tem um perigo muito sério hoje no mundo virtual. Já que estamos falando em cancelamento virtual aí, que é o algoritmo. Se você nunca ouviu falar do algoritmo, preste atenção nele. O algoritmo é aquele recurso que existe na internet para trazer para você o que você gosta. Então você entra em determinada plataforma, de repente tudo que você gosta aparece. E é claro que as redes sociais têm muito isso. Pode observar algumas redes sociais, você entra muito em um assunto, vem logo de bandeja para você muitas
muitas referências sobre aquilo, não é? E é muita coisa. A mesma coisa são os 400 profetas falsos de Acabe. Eles vieram com a maioria, como acontece hoje com o algoritmo. E é claro, as ideologias são colocadas hoje e as pessoas acabam acreditando em ideologias e porque vem mensagens, vem orientações segundo o nosso agrado. E é interessante observar que até há algumas denúncias que o celular ouve o que a gente fala. Eu estava lendo a história de um casal que estava no carro, não tinha falado com ninguém sobre iriam comprar uma máquina de lavar, mas o celular estava no carro. E chegaram em casa, já estava lá toda a propaganda para eles comprarem, faltou só chegar a máquina, porque deu-nos a impressão que o celular tinha ouvido. Então a gente vive num mundo hoje em que as pessoas querem levar a maioria, querem ser aceitas, querem milhares de cliques nas suas mensagens virtuais. Nós vivemos uma sociedade em que todo mundo quer levar uma grande maioria e nem sempre a maioria está com a razão. E ali os 400 fontes de Acabe não estavam certas, mas estavam ali para agradar Acabe. Então, veja bem, eram 400 profetas falsos e a gente tem que tomar cuidado com os profetas falsos que estão nos dias atuais. Então, versículo 7, 2 Crônicas 18. Respondeu o rei de Israel a Josafá. Há um aí, veja bem, quando a pessoa não cancela outro, ela não gosta do outro, tem um cara aí por quem podemos consultar o Senhor. Tem um aí, que era o único realmente confiável, mas ele não confiava, ele cancelou a Micaías. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Claro, ele não andava de acordo com a orientação de Deus, ele vinha com a palavra de Deus para que ele mudasse o caminho, para que ele se arrependesse, tivesse uma vida agradável a Deus. E é claro que era o profeta Micaías. Ele falava a verdade divina. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Isso, até hoje é a mesma coisa. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. E principalmente porque o rei Acabe via longe de Deus. Havia casado com Jezabel, que não era do povo de Israel. Ela introduziu em Israel a adoração a Baal, Deus cananita, e ali trouxe terrível realidade para o povo de Israel, porque abandonou o verdadeiro Deus. E o profeta Micaías era o único profeta de Deus ali para orientar o povo. E versículo 8 de 2 Crônicas 18. Este é Micaías, filho de Ilá. Acho bonito isso, né? O nome do pai. Disse Josafá, não fale o rei assim. Josafá não fale dessa forma. Ele é um homem, é um profeta de Deus. É o que acontece conosco. Você pode não concordar com a pessoa, mas tem que respeitar a opinião da pessoa. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa Micaías, filho de Ilá. O Acabe estava com pressa de fazer a aliança completa aí e guerrear. 9. Olha que interessante, 2 Crônicas 18, 9. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com aqueles trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Então vejam bem, aqueles 400 homens ali nas profecias e tal. Não é? Vai dar certo. Zedequias percebeu, não gostou muito ali, ele era uma liderança ali dos 400, que fosse chamar Micaías, filho de Quena, fez para si uns chifres de ferro. Então, ele não contente com as palavras, ele começou a teatralizar, fez uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com esse escornearás os círios até de todos os consumir. Quando a argumentação não está convincente e tal coisa, só usa outros artifícios para poder argumentar. E eles ficaram preocupados, né? Então, e aí criaram a liturgia com chifres. Realmente assim, hoje, nos tempos atuais, os grupos religiosos, né? Quando falta poder nos cultos, nas orações, nas pregações, as pessoas começam a teatralizar. Hoje nós estamos vivendo as igrejas, muitas igrejas até, a frente delas virou um palco. Um palco onde as pessoas começam a teatralizar. Não há unção do Espírito Santo ali atuando, vira teatro. E é o que aconteceu ali com os 400 profetas. Eles começaram a teatralizar, usando até um chifre de ferro para tentar mostrar, vai fazer isso mesmo. Quer dizer, faltava poder, faltava unção do Senhor na vida deles. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, na atualidade, o sermão se torna um teatro da igreja. As igrejas estão, os sermões sem unção, sem ação do Espírito Santo na pregação,
daqueles que estão à frente, vira um grande teatro. E a gente, às vezes, até as igrejas hoje estão se tornando grandes teatros, até iluminação se tem para que fica o ambiente. Não estou aqui condenando a iluminação, de jeito nenhum, mas desde que haja a unção do Espírito Santo ali operando, transformando vidas, havendo transformação na vida, havendo um milagre. Então, cuidado com os sermões das igrejas que viram um verdadeiro teatro. E é claro, versículo 11. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: olha, todo mundo, os 400, olha as fontes aí. Sobe a Ramatilhada e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. É triste isso, porque falava em nome do Senhor e não conheciam o Senhor do qual eles estavam falando. É claro que o homem que cancela Deus, não é? Tenta fazer alianças, como Josafá e Acabe. Acabe tentou fazer com Josafá, né? Reino do Norte, Reino do Sul, casamento dos filhos e tal. E traz um grupo de pessoas, agora os falsos profetas aí, mas veja bem, aquele que anda com Deus, Josafá, buscou a Deus, vai conhecer realmente a verdadeira profecia. A profecia de Micaías, o profeta. E olha o que aconteceu. Versículo 12. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo. Então aquele que foi lá enviado pelo rei já deu uma ordem para Micaías. Olha aí. Eis que as palavras dos profetas a uma voz. Cuidado com essa história. A gente tem que sempre olhar o outro lado. A uma voz predizem coisas boas para o rei. Ó, todo mundo está profetizando boa coisa para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala o que é bom. Cuidado com isso. Eu conheço um pregador norte-americano que, nos sermões dele, não fala do pecado. Não fala do pecado. São igrejas imensas. Já li vários livros dele, não encontrei ele falando em relação ao pecado. E aí vem esse mensageiro do rei com aquele discurso político, né? Estamos em tempos de eleições, aquele mensageiro, né? Vem ali fazer a política da boa, dizendo, olha, você tem que fazer isso. Olha, vamos trabalhar dessa forma. É o tal, como pregadores hoje, pregadoras, o sermão encomendado. É muito triste isso. Eu tive uma experiência interessante quando eu era convidado na última cidade que eu morei, a dona da funerária, quando tinha algum funeral que era uma pessoa não católica, ela me chamava, sempre chamava. E eu tive uma experiência interessante. Quando cheguei na porta do funeral, a pessoa já veio falando, olha, ele vai passar mal, vai passar muito mal, então fale pouco, fale. Já encomendou para mim, achei até interessante aquele dia, né, esse momento, nunca tinha vivido isso, né? No momento. E Deus foi bom que falou ao coração, tanto da pessoa que perdeu o ente querido, quanto das pessoas que estavam ali presentes. Mas achei interessante, nunca esqueci essa mensageira que estava ali com o sermão encomendado para mim. Agora veja bem, versículo 13. Respondeu Micaías, o homem de Deus, o profeta, ele está preparado. Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, eu farei. Eu não estou preocupado em agradar o rei. Eu não estou preocupado em agradar a sua corte, agradar as pessoas presentes. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. É isso que nós temos que pensar hoje. Nós temos que estar voltados, mesmo que nos cancelem. Nós temos que agradar a Deus. E ele ainda diz mais no versículo 14. Olha o profeta de Deus. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Olha que interessante. Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Ele falou, nas entrelinhas, não está escrito na Bíblia isso, mas nas entrelinhas você percebe essa ideia. Por que eu percebo essa ideia? Porque, né, essa irônica ideia de colocação. Ah, vocês vão ser vencedor. Né? Então, ali, ironicamente, por quê? Você vai me perguntar como que descobriu isso. Quando você lê o versículo 15, o próprio rei percebeu, o rei Acabe. Ele diz para Micaías, que usou de maneira irônica ali a colocação. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade? Em nome do Senhor, você não está sendo verdadeiro. Com essa ironia que você está colocando. Daí é claro que, versículo 16. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes. A verdade de Deus estava sendo colocada ali.
como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, nas entrelinhas, você vai morrer, Acabe. Esses não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então, o profeta predisse o fracasso. Porque nós estamos numa sociedade do coach. Você vai ser vencedor, você vai... Não, é a linguagem hoje da autoajuda. Nós vivemos numa sociedade assim e nós temos fracassos na vida. A gente nunca vai ter uma vida de não ter solavancos. A gente tem para nosso crescimento espiritual. É importante as quedas para que a gente levante-se, cresça, se desenvolva, principalmente do lado espiritual. E o profeta Micaías, sem medo nenhum de ser cancelado, já estava cancelado mesmo, prediz ainda nessa parte não, prediz o fracasso. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, ore. Não te disse eu que ele não profetiza a respeito do que é bom? É claro, você não anda com Deus. A verdade é dura. Eu tive um grande irmão e pregador que já está com Deus na glória, que dizia assim, que a verdade é como um diamante. Na mão brilha, atirada no rosto fere. Que é bom, mas somente o que é mal, não é? A verdade. Micaías prosseguiu, porque naquele momento Deus estava usando o profeta para falar a verdade. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Por favor, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. É tão bom saber que o trono de Deus governa tudo. Nós não podemos ver hoje a grandeza de Deus, mas o profeta teve o privilégio de ver a grandeza. Deus está no alto sublime trono. Jesus está acima de todo o principado, sobre tudo, tem o domínio sobre tudo. E pena que não podemos ver, nós vemos pela fé. Mas ele pôde ali ver pela visão, contemplar a glória de Deus. E ainda vai mais, 19. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Porque ele vai sofrer as consequências. O profeta Elias já tinha falado a ele que ele teria consequências pelo seu pecado em Israel. Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Olha o que diz o texto, versículo 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, diante de Deus. E disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existe o espírito da mentira na boca dos profetas. E aí está mais do que claro, né? Deus permitiu que esse espírito de mentira estivesse ali na boca dos profetas de Acabe. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Então temos cuidado com as profecias, que a gente ouve muito. Eu ouço muitas pessoas trazendo colocações e tal. Eu vou sempre buscar o respaldo bíblico. O que a pessoa fala, eu sou como os crentes de Bereia, os cristãos de Bereia foram elogiados, porque eles ouviam e iam ver na Bíblia se era verdade. Uma coisa desafio você ao que está sendo colocado hoje. Isso é importante. A pessoa fala, eu vou ver se está consonante com a palavra de Deus. Né? Atento a isso. E colocaria um espírito de engano na boca dos profetas de Acabe. Foi o que aconteceu. E o versículo 22. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Você está sendo enganado por essas 400 fontes. Cuidado com as fontes que a gente está seguindo hoje aí nas redes sociais, nesse mundo de clique aqui, não é? E tal, mundo de que as pessoas estão querendo ser aceitas, né? Dando like. Cuidado com somente esses grandes pessoas que pregam e tal. Observe se elas estão... Eu estou sempre atento, às madrugadas eu estou assistindo muita coisa para eu ver se realmente... Às vezes tenho percebido algumas distorções da palavra de Deus, porque o crivo, a medida para eu mensurar é a palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, eu não posso realmente seguir. E o versículo 23 aí de 2 Crônicas 18. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse, veja bem, ele não se contentou, ele estava preocupado, criou um chifre de ferro, não funcionou, e agora vem dar uma bofetada no profeta, como se aquilo fosse resolver o problema. Violência não resolve o problema, o que resolve o problema é mudança de vida. 24, olha o que diz o texto. Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Por onde saiu? Como você sabe disso? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Você vai sofrer consequências em relação a isso. Ai daqueles que
que agridem os servos de Deus. Eu tenho muita dó, muita pena, né? Eu tenho pena das pessoas que agridem servos de Deus, tratam mal os servos de Deus, terão consequências. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu respeito todas as pessoas, respeito todos os credos religiosos, respeito todos os líderes e tal, porque é fundamental respeitar. Eu posso não concordar com as pessoas, mas tratar mal, agredir, como aconteceu aí, agrediu, você vai ter consequências de suas atitudes. Cuidado quem trata mal aqueles que são servos do Senhor, aqueles que servem a Deus. Versículo 25. Então disse o rei de Israel, olha, agora é o cancelamento definitivo. Agora é, tomai a Micaías e devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Coloca ele, vai lá, vai preso. Vai colocar, vamos cancelar esse profeta. O único que está dizendo a verdade, que ele não quis aceitar. E direis, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o. Ele sofra com escassez de pão e de água até que eu volte em paz. Olha, veja bem, olha, a confiança dele. Ele havia cancelado Deus. A confiança nos seus exércitos, confiança na união com os reinos unidos, a confiança no homem. Confiança no seu poder bélico, que é muito comum hoje. As pessoas confiam naquilo e despreza a mensagem do verdadeiro profeta de Deus. Olha bem, é claro que não se mata o profeta, é claro, mas cancela e desqualifica, foi o que ele fez. Coloca lá para BA, despreza esse homem, despreza a mensagem. Não é? Ele não era a maioria dos 400, ali das 400 fontes. Cuidado, seja alerta a isso. 27 agora, de 2 Crônicas 18. Disse Micaías, porque ele não estava nem preocupado com o cancelamento do rei, as punições. Disse Micaías, foi o primeiro texto que eu li hoje, abrindo o nosso momento de meditação. Se voltares em paz, não falou o Senhor, você não vai voltar. Na verdade, por mim, disse mais, ouvi isso, e alertou todos. Vocês vão ver o poder de Deus, vocês vão ver, né, o cancelamento dele em relação a Deus. Ele cancelou Deus, ele não quis ouvir a voz de Deus, que é o que acontece nos nossos dias. Eu tenho visto muito na internet uma colocação que me chama a atenção. A maioria pereceu quando houve o dilúvio na terra. Não quiseram ouvir a voz do profeta Noé, o pregoeiro da justiça. Sodoma e Gomorra a mesma coisa. Os anjos foram até lá, Ló falou com toda os seus genros, não quiseram ouvir, pereceram. Então cuidado com a maioria, e a gente tem visto isso. E podia citar muitos outros exemplos, cuidado, né? Mas sempre Deus fala, Deus orienta. E aí o que ele falou, ouvi vós todos os povos. É o mesmo que a gente está fazendo hoje, ouvir, ouça, não é? E no versículo 28, não obedeceram a Deus, o Josafá seguia a Deus, mas acabou caindo na armadilha e entrando nessa roubada. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, para Ramote e Gileade. Versículo 29, olha aí o homem que cancela Deus, as atitudes dele. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, olha que espertinho, hein? E entrarei na peleja, vou disfarçar. Tu, porém, traz as tuas vestes. Você vai ser provavelmente um rei aqui. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja, na batalha, na luta. Versículo 30. O rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Ele é que vai realmente, é ele que nós temos que destruir. Usou o disfarce, né? Porque o alvo realmente era Acabe. A gente viu aí a ordem do rei da Síria para que não pelejasse pequeno e grande, mas o rei Acabe de Israel deveria ser. Versículo 31. Então a gente vai descobrindo aí na narrativa bíblica de 2 Crônicas 18, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram. Então, observaram. Esse é o rei de Israel, portanto, a ele se dirigindo para atacar. Olha que interessante. Até aí ele empurrou o companheiro ali da aliança, o Josafá, para a morte. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu.
Ele buscou a Deus, ele clamou a Deus. Então vejam aí quem anda com Deus, mesmo que entra em furada, em roubada, na hora do aperto ali, Deus, ele clama e Deus opera. Deus sabe do coração. Sabia que Acabe fez reforma, Josafá fez reformas em Israel, quebrou postes ídolos, fez uma série de coisas. O coração de Josafá era de Deus. Ele sabia disso, de Acabe não. E é claro, ele não precisou nem lutar. Deus socorreu o rei Josafá. Isso é importante, Deus nos socorre. Nós que temos Deus, aqueles que cancelam a Deus, cuidado. Mas Acabe foi disfarçado e Josafá estava ali, dando a cara para a tapa e realmente Deus o salvou. E é claro que o versículo 32 ainda registra para nós. Vendo os capitães, isso do 2 Crônicas 18, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Deus o livrou. Então, olha bem, não adianta. Nós não podemos esconder de Deus. Tentamos disfarçar da família, disfarçar do grupo religioso, disfarçar de uma série de coisas, seus companheiros de empresa. Não adianta disfarçar, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Isso é fundamental. Então o homem entesou o arco e atirou ao acaso. Olha, não existe acaso para Deus. Ele tirou o arco. Entendeu? Para Deus existe providência. Existe soberania de Deus. E feriu o rei Israel por entre as juntas de sua armadura. Não é nada por acaso aí, não. Foi justamente entrar na junta ali, né, da armadura de Acabe. Então disse esse ao seu cocheiro: vira-te e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Não adianta, Acabe, não adianta cancelar Deus. E no meio de milhares de soldados, na sua armadura, a flecha o atingiu. Por quê? Isso é importantíssimo. Deus governa a história. Não adianta, as pessoas podem agir contrário aos planos. Deus governa a história, Deus age sobre tudo. Tudo tem um fim. Não adianta os ditadores, os poderosos agirem da forma que agem, com injustiça, com corrupção, coisas dessas práticas. Na hora certa, Deus vem e age e opera, e é o que aconteceu aí com o rei Acabe. Uma flecha o atingiu, mesmo disfarçado. Não adianta tentar disfarçou dos homens, mas de Deus ninguém esconde. Deus sabe, Deus conhece. E é claro que o versículo 34 ainda, nós estamos encerrando a narrativa e o estudo. A peleja tornou-se reída naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios. Ficou-se ali, até a tarde, ficou ali. Mas ao pôr do sol, morreu. E o profeta de Deus, cancelado por ele, a profecia por ele, mostrou realmente o poder de Deus naquele momento. E interessante observar, né? Quem cancelou Deus, a cultura do cancelamento, cuidado, morto ali na guerra. E aquele que não cancelou Deus voltou para casa. Josafá voltou para casa. Mesmo às vezes passa momentos difíceis, comete erros e tal, se arrepende, muda de vida, Deus abençoa, Deus acerta, e porque Deus conhece o nosso coração. E o Acabe não, o coração já estava muito longe do Senhor. Mas, veja bem, Josafá voltou lá para ajudar, mas Deus não deixou de dar um puxão de orelha nele através do profeta. Mas Deus não deixa de dar um puxão de orelha em nós quando agimos dessa forma. Olha 2 Crônicas 19, 2. O vidente Jeú, o profeta, porque antigamente chamava-se vidente, né, os profetas. Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá. Isso já no capítulo 19, 2. Ele disse: devia-se ajuntar ao perverso e amar aqueles que aborrecem. Você agiu errado. Veja bem. Então, quando a pessoa é de Deus, ela aceita a orientação. Ela não cancelou o profeta aí, de maneira que Josafá não cancelou, como aconteceu com Acabe cancelando Micaías. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Você enfrentou e olha, você voltou, porque é temente a Deus, Deus o protegeu. Mas não faça mais essa. Não se alie, não se junte com pessoas que não servem a Deus. Por isso, concluindo a nossa meditação. O século XXI também nós estamos numa era de cancelamento, principalmente com a virtualidade, com o mundo online. E a gente tem percebido que
as pessoas estão cancelando. Nós tivemos a última Olimpíada em França, nós tivemos nossos atletas cancelados. O atleta brasileiro, isso está lá, eu coloquei até o link aí, onde tirei a informação. O atleta brasileiro é impedido de usar pranchas de surf com desenho de Cristo. Foi impedido. Não é? Até o Cristo Redentor teve que ser apagado das pranchas. Veja bem, querem apagar Jesus. Queriam apagar Jesus desse mundo olímpico, e a gente teve uma situação até fascinante e interessante. A nossa fadinha, né, Raíssa, ela também foi impedida. Olha, tem os links aí comprovando o que eu estou a colocar. Raíssa utilizou a linguagem de sinais para compartilhar a mensagem bíblica de João 14,6. Não adiantou. Tivemos as pessoas também, os atletas Leila Fuji e outros aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela não adianta, não deixaram ela falar. Mas com a linguagem de sinais ela falou ao mundo, realmente. Ela foi cancelada lá, mas ela não se deixou como Micaías, não deixou de falar a verdade. E é claro que me assustou bastante, eu estava vendo aí uma plataforma que traz vídeos, não é? E me chamou a atenção que também em Hollywood, o mundo do cinema, que é usado aí para uma série de atuações em nível americano e nível mundial. Nós tivemos esses atores aí, né? Foram cancelados por serem cristãos. Estão sofrendo represálias no universo da indústria do cinema por serem cristãos. E um segundo vídeo que eu assisti da mesma pessoa, não é? Aí, esses outros atores, eu lembrei até o Jim Caviezel, ele fez até a personagem de Cristo, né? O filme de Jesus Cristo, o filme dirigido pelo diretor e ator australiano, né? E aí nós vimos essas pessoas todas canceladas. Eu já sabia do Kevin Sorbo, que faz muita coisa também, mas aí, cancelados por serem cristãos. Então nós estamos vivendo esse momento, essa cultura do cancelamento. Mas veja bem, nós devemos lembrar um cancelamento que é importante, concluindo a nossa orientação. O que cancelado, né, para o bem, cancelado por Deus. E é claro que a palavra nos diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E olha o cancelamento real, maravilhoso, cancelado por Deus. E Ele nos perdoou todas as transgressões, e o texto coloca, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Jesus Cristo cancelou realmente de verdade os nossos pecados. Isso em Colossenses capítulo 3, 13 a 14, o apóstolo São Paulo registra. E é claro, o mais importante, Jesus cancelou esse cancelamento, sim, o peso dos nossos pecados. E a Bíblia retrata muito bem, finalizando em Romanos capítulo 8, 1 e 2. Olha aí. Portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito Divino me libertou da lei do pecado e maligno. Em Cristo todos os pecados foram cancelados, não temos dívida nenhuma para com Deus e vamos desfrutar a vida eterna. Por isso, não cancele Deus da sua vida, porque Ele não te cancelou. Ele mandou Jesus, seu Filho, para que pagasse por nós nossos pecados e todos eles fossem cancelados e nós tivéssemos a vida eterna. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, orar e alegres porque Deus tem ouvido as nossas orações. Senhor, como é bom os nossos pecados serem cancelados em Cristo. Toda a dívida foi paga. O cancelamento real de Deus por toda a ação maligna, Senhor. E hoje nós temos a vida eterna, porque os nossos pecados todos foram perdoados em Cristo Jesus, cancelados com a ação de Cristo na cruz do Calvário por nós. E vivemos, ó Pai, numa sociedade atual em que estamos sendo cancelados por servirmos a Deus, por falarmos a verdade. Nos capacita, ó Pai, a sermos usados para acordarmos as pessoas na cultura do cancelamento, que elas não podem cancelar Deus na vida delas, porque só Ele pode dar a elas a vida eterna. Guarda, ó Pai, o Teu povo e todos aqueles que hoje ouviram a Tua palavra. Fala a cada coração nesse momento.
E nós queremos expressar a Ti a nossa gratidão, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. E em especial pelo grupo Mulheres que Oram, são mulheres intercessoras para a Escola Dominical Online. E nós agradecemos muito pela vida da Cauane, da Paula Taroba e da Kátia. Mulheres que aniversariam. Somos gratos por suas vidas e por elas terem a vida eterna em Cristo e pela bênção de mais um ano de vida. As abençoe. Queremos, ó Pai, agradecer pela vida do Luiz Augusto. Nós temos orado aí semanalmente. Ele é cunhado da Janete Mendes, que é do grupo Mulheres que Oram, e ela registrou essa semana no grupo que ele saiu do hospital. Deus ouviu a oração grave e ele está em convalescença, continua operando, Senhor, no tratamento. E também a Ivani, Senhor, em relação ao combate ao câncer, nós queremos agradecer muito por ela. Ela finalizou o tratamento. Glórias a Ti pelo cuidado para com ela. E também para o Dinho, Senhor, oramos por ele, acompanhamos e graças a Deus ele também encerrou o seu tratamento e está bem, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Gratos por isso, ó Pai. E nós queremos continuar, Senhor, a interceder. Teremos um encontro de mulheres que oram lá no dia 26 de outubro. Vem estar, ó Pai, operando ali na pregadora Leonice, mulher que ora, naquela oportunidade. Também esteja acompanhando a conferência missionária do Conselho de Pastores do Alto Vale do Ribeira, no dia 21 também de outubro. Vem estar abençoando aqueles que estarão ali falando e as pessoas que participarão do encontro. Tem misericórdia do nosso país, ó Pai. Estamos em chamas e derrama água, Senhor. Clamamos por chuva, assim como Elias orou por chuva e o Senhor operou ali naquele momento. Opera também no nosso país, derrama chuva em território nacional. Guarda, ó Pai, também, abençoe. Agradecemos muito pelo encontro da Igreja Batista de Apiaí, em que houve muitas conversões ali, ó Pai, muitas decisões. Em especial, colocamos o Jean Maestre e Felipe. Cuida dessas vidas, Senhor, e as abençoe nessas decisões e os seus familiares. Também, ó Pai, esteja operando no Conselho de Pastores do Alto Vale, abençoando muito essa programação do encontro da conferência missionária. E seja, ó Pai, acompanhando a necessidade do sobrinho da mulher que ora, Eunice Soler, e da sua irmã Adriana, precisando do Teu poder. Abençoe os tratamentos deles. Tem misericórdia, ó Pai, e acompanha a vida da Thalita e do Juliano, que esperam o filho, Senhor. Esperam o Gideão. Vem acompanhar, finalizando a gravidez. Cuida dela e dá a ela um bom parto, Senhor. E continuamos intercedendo pelo tratamento do câncer dos nossos irmãos, da Juliana, do Renato, do Sidney, Senhor, da Sandra Citrone, do Flávio, Senhor, do Alexandre, da Tânia, da Itália, e outras pessoas que assistem nesse momento a nossa escola Dominical Online estão precisando. O Senhor conhece o coração dessas pessoas que estão acompanhando a oração. O Senhor conhece as suas necessidades. Elas não registraram a nós, mas o Senhor conhece o seu coração e esteja operando também e respondendo às suas preces, Senhor. Guarda também, ó Pai, os amigos lá de Tietê, o Hélio Gardenal, no seu tratamento, a sua esposa Carma, a sua família, Senhor. E seja lá com a Marianina, lá em João Pessoa, cuidando daqueles que estão zelando por ela. E seja operando na visão do Elton, Senhor, recuperando a sua visão. E seja, ó Pai, acompanhando o Vanésio, Senhor. Vanésio, essa semana caiu, ele teve um desmaio e não se sabe o seu problema. Mas nós sabemos que o Senhor sabe o problema. Esteja, Senhor, abençoando os exames e dando diagnóstico para a recuperação e cura física de Vanésio. Guarda, Senhor, a Maria Cecília, não é aquela menina que passou pela cirurgia do pulmão. Esteja abençoando a sua convalescença, Senhor. E continua operando na vida do Edson, esposo. Do mesmo modo, acompanhe as eleições municipais do nosso país. O Senhor sabe quem deve ser os prefeitos dos mais 500 municípios que há no país, quem deve ser os vereadores, e seja nos dando direção para escolhermos aqueles que o Senhor escolheu para direcionar os nossos municípios. Guarda-nos agora, derrama a Tua paz, abençoe aqueles que estão conosco no Escola Dominical, os seus problemas e dificuldades.
o Senhor conhece, e derrama a tua graça, o teu poder, nos abençoe e guarda-nos, Senhor, e que possamos, diante da cultura do cancelamento, sermos cancelados por sermos como o profeta Micaías, servindo o Senhor, e que a tua palavra possa transformar vidas e transformar aqueles que estão ao nosso redor, que nos cancelam, Senhor. Esteja com eles e guarda, Senhor, todas as pessoas que estão enfrentando o cancelamento. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. E agora vamos cantar ao Senhor.